O tempo apaga quase tudo. Mas o mar não. O mar lembra, mesmo quando o resto do mundo tenta esquecer. Em abril de 2023, durante a reforma de um armazém desativado do Instituto Oceanográfico de Lisboa, operários encontraram uma caixa metálica enferrujada, lacrada com solda antiga. No interior, 7 fitas cassete, 3 rolos de filme 16mm e uma pasta de documentos marcados com o selo da Marinha Portuguesa. A data, 1987-1990. As fitas estavam numeradas de 1 a 7, com a inscrição ES Arquivo 341. O conteúdo, segundo relatórios internos, era extremamente sensível. Mas antes que o material fosse novamente recolhido e arquivado, um funcionário técnico do Laboratório de Restauração conseguiu fazer uma cópia parcial do áudio 02. A cópia vazou anonimamente na internet e foi ouvida por milhares de pessoas antes de ser removida. O trecho começava com uma voz masculina, rouca, contando em tom cansado. Dia 1, mar calmo. Dia 2, vento sumiu. Dia 3, o mar parou. Dia 4, eles chegaram. Dia 5, depois silêncio. A seguir, um som grave, profundo, contínuo, semelhante à respiração humana, mas submersa, arrastada. E por fim, uma frase quase inaudível. O mar está respirando. Dias depois do vazamento, o jornalista português Ricardo Menezes obteve acesso a transcrições completas de 3 das fitas originais. Em seu livro O Som do Atlântico, publicado em 2024, Menezes descreve o conteúdo. As fitas não são entrevistas nem relatórios. São diários sonoros. Aparentemente, o capitão Amaro dos Santos gravava suas observações pessoais, talvez para uso de navegação ou registro técnico. Mas a partir do 4º dia da viagem, o tom muda. A respiração fica irregular. Há pausas longas, como se ele escutasse algo antes de falar. E em certos momentos, é possível ouvir vozes que não são dele, distantes, quase sussurradas. Em uma das gravações, a voz do capitão é clara. Aqui é o capitão Amaro dos Santos. O mar está mudando. As bússolas giram sozinhas. Os homens estão diferentes. Eles me olham como se eu fosse um estranho. Acho que já não sou o mesmo também. A gravação termina com um estalo seco, seguido por algo arrastando no convés, e uma voz de fundo, grave e baixa repetindo: voltar, voltar. No final de 2024, Júlio dos Santos, filho mais novo do capitão, hoje com 53 anos, concedeu uma entrevista ao programa Arquivo Atlântico da RTP. Durante décadas, Júlio recusou qualquer contato com jornalistas, mas, ao ouvir as gravações vazadas, decidiu falar. Meu pai sempre dizia que o mar tinha voz. Ele falava que se a gente prestasse atenção podia ouvir o oceano conversando. Quando criança, eu ria disso. Mas quando ouvi as fitas, eu entendi. Aquilo não é vento, é uma voz. E eu conheço aquela voz. É a dele. Durante a entrevista, Júlio revelou uma carta que o pai deixou dias antes da viagem. Nunca havia sido enviada à família. O papel, amarelado e com marcas de umidade, dizia: o mar me chama há muito tempo. E quando o mar chama, não há escolha. Se eu não voltar, é porque atendi ao chamado. Em junho de 2024, pesquisadores da Universidade de Coimbra conseguiram digitalizar 2 das fitas originais, deterioradas pelo tempo. Durante o processo, descobriram um segundo canal de áudio escondido, uma trilha sobreposta, quase invisível às ondas sonoras comuns. Ao separar as frequências, perceberam que a gravação não era única. Cada frase do capitão possuía um eco idêntico, mas ligeiramente atrasado. Como se uma segunda voz, idêntica, repetisse suas palavras com alguns milissegundos de diferença. Aqui é o Estrela do Sul, solicitando coordenadas de retorno. Há algo na água. Parece um navio antigo, parado. Na trilha paralela, a mesma voz respondia. Aqui é o Estrela do Sul, solicitando coordenadas de retorno. O mesmo som, 2 vezes. Um reflexo sonoro, um navio respondendo a si mesmo. A equipe chamou o fenômeno de ressonância temporal de bordo. Segundo o relatório técnico,
A duplicação de voz não poderia ter sido causada por reverberação comum. A gravação mostrava diferença de microfrequência, como se as duas vozes tivessem sido captadas em tempos diferentes. Entre os documentos encontrados dentro da caixa metálica, havia um dossiê datilografado, com carimbo do Centro Hidrográfico Naval e a inscrição Arquivo 341, encerrado. Era o relatório final da investigação sobre o Estrela do Sul. Após 37 anos, o sinal persiste. Em todas as medições feitas no dia 22 de abril, às 04h17, há registro de pulso acústico proveniente do ponto original do desaparecimento. Duração média, 5 segundos. Padrão idêntico ao de 1987. Frequência de eco invertida. Origem variável. Profundidade indeterminada. No final do texto, uma nota manuscrita, escrita a caneta azul, dizia: hipótese. O Estrela do Sul não foi destruído. Está preso dentro de uma anomalia acústico-temporal. O mar o mantém em movimento em um ciclo que se repete a cada 5 dias. Recomendação: jamais responder a transmissões de origem desconhecida. E abaixo da recomendação, uma frase isolada, escrita com letra trêmula. O capitão voltou. Mas o porto não é mais o mesmo. A revelação das fitas reacendeu o interesse pelo caso. Pesquisadores, cientistas e ex-militares dividiram-se entre o ceticismo e a crença. Para alguns, era apenas uma coincidência de sons, resultado de falhas técnicas e de fenômenos naturais. Para outros, tratava-se de algo maior, um eco do passado, um registro vivo de algo que a ciência ainda não compreende. O oceanógrafo Miguel Paiva, que estudou o caso durante anos, afirmou em entrevista à BBC: o Mar de Sargassos é o ponto mais silencioso do Atlântico. Ali, as correntes formam um vórtice perfeito. Sons e objetos podem ficar presos por dias, até semanas. Mas o que intriga no caso do Estrela do Sul é a consistência. Nenhum ruído, nenhum eco natural dura 37 anos, a menos que ele nunca tenha parado. Outros especialistas, como o físico acústico Rui Alvim, apresentaram uma hipótese mais perturbadora. O que ouvimos pode ser um eco temporal, uma dobra no tempo registrada por ondas de pressão. Se isso for verdade, o Estrela do Sul pode estar repetindo o mesmo instante há décadas, preso em um ciclo onde a morte e o retorno são simultâneos. Entre 2024 e 2025, diversos radioamadores relataram captar novos sinais na frequência de 12.3 MHz. Todos às 04h17 da manhã. Todos com o mesmo padrão, 5 segundos de ruído, seguidos por uma frase curta, muitas vezes ilegível. Mas uma delas, registrada por uma estação em La Coruña, na Espanha, pode ser parcialmente traduzida. Aqui é o Estrela do Sul, solicitando permissão para retornar. Repito, permissão para retornar ao porto. O som foi analisado por especialistas e comparado com as gravações de 2019. Resultado: correspondência exata na assinatura de voz. O capitão Amaro dos Santos. Mas, segundo cálculos de envelhecimento vocal, a voz soava como se tivesse apenas alguns dias de diferença da gravação original de 1987. Como se para o capitão nenhum tempo tivesse passado. Oficialmente, o Estrela do Sul continua listado como embarcação desaparecida, destino desconhecido. Nenhum destroço foi encontrado, nenhuma tripulação identificada. Mas entre marinheiros e pesquisadores, o nome virou sinônimo de maldição. Nas rotas do Atlântico Norte, é comum ouvir um aviso silencioso, passado de boca em boca: não navegue no dia 5. Alguns dizem que, em noites sem vento, rádios antigos ainda captam o som de um motor longínquo, misturado a uma voz cansada pedindo autorização. Outros afirmam ver um brilho no horizonte, uma silhueta solitária, imóvel, esperando. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas há algo que todos os relatórios, gravações e testemunhos compartilham: um padrão, uma constante, um som que o tempo não apaga. 5 segundos. Uma pausa. E a mesma voz, sussurrando através do oceano. Dia 5. Talvez o mar não tenha levado nada. Talvez ele apenas tenha guardado um navio, uma tripulação
e um capitão que ainda tenta voltar para casa. Presos no mesmo instante, no mesmo eco, na mesma respiração. O mar nunca contou o que aconteceu, e talvez nunca vá contar. Os arquivos foram fechados, os relatórios apagados, as fitas recolhidas. Mas o som, aquele mesmo som, ainda percorre o Atlântico como um sussurro que o tempo não conseguiu calar. 5 segundos. Uma pausa. E uma respiração que vem de muito fundo. Alguns dizem que é apenas ruído. Outros acreditam que é o próprio Estrela do Sul, tentando voltar para casa. Mas há quem jure que quando o mar está calmo e o vento desaparece, é possível ouvir, bem de longe, uma voz cansada, repetindo a mesma frase que ecoa há quase 40 anos. Aqui é o capitão Amaro dos Santos, pedindo autorização para retornar ao porto. Silêncio. Depois, o som de ondas suaves. O fim de uma história que talvez nunca tenha começado, ou nunca tenha terminado. Porque o mar não leva nada. O mar guarda, e às vezes devolve, mas nunca do mesmo jeito.